em Pequim, eu acho que todos os companheiros sentiram a mesma responsabilidade que eu. Zezinho relembra seu treinamento de guerrilha na China, em 1966. Os estadistas chineses nos recebendo e dando esta responsabilidade da gente chegar no nosso país e ser realmente aquilo que eles esperavam da gente, um estadista, né? Na Revolução Cultural, nós encontramos já a mobilização, confrontos diretos e tal. E aí, companheiro? Vamos lá? Como é que tá? E a saúde, como é que tá? Mais ou menos. Mais ou menos? Estamos levando, Opa. Esse eu continuo o tratamento aí, mas tudo ok. Maravilha. Bom te ver, rapaz. Tudo bem? Nilo ainda hoje trata das sequelas de torturas sofridas no Araguaia. Nas décadas de 60 e 70, uma nova onda do comunismo espalha-se pelo mundo. Depois do relatório de Nikita Khrushchev, no qual revelou e denunciou os abusos e crimes cometidos por Stalin no regime comunista russo, o já clandestino PCB divide-se em 1962 e a facção mais radical decide pegar em armas. Retomam a sigla PCdoB e aliam-se à China, liderados por João Amazonas, Maurício Grabois e Pedro Pomar. Era do movimento estudantil, era aonde você estava antes? Eu comecei a atuar no movimento estudantil, evidentemente, e também no movimento operário. Que era Juiz onde? de Fora. Perto do era Rio, né? Minas. Eu sempre morei no Rio, mas estudei em Juiz de Fora. Eu também participava do movimento estudantil secundarista, mas estudante camponês. Já o seu, estudante operário. É engraçado essa coisa, né? E a gente já acompanhava o que estava acontecendo em Cuba, e aquilo foi dando um elan, assim, uma força de tal interior muito grande, porque você se identifica com aquilo, né? O desfecho da Segunda Guerra Mundial, que o mundo se divide em dois polos, para nós tinha uma interrogação muito grande. E agora? E agora? Como é que vai ser? Duas grandes potências, né? Em lados opostos no mundo. Fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo divide-se, capitalista ou comunista. Os Estados Unidos planejam e financiam os regimes militares nas Américas e tentam defender o mundo do comunismo. Rússia e China conquistam mais países para seu bloco e Cuba torna-se o primeiro e único país comunista nas Américas. Os Estados Unidos vão para o Vietnã, tentando defender desastrosamente o país do comunismo. O mundo vê-se perdido no terror psicológico de duas ideologias. É neste contexto, em clima de terror e de guerras irresponsáveis, que acontece a nossa história. Moro nessa casa há 23 anos, viu? Mas aqui, vem aqui que você vai ver aqui meu recanto de reminiscências. Genuíno coleciona tudo sobre a guerrilha do Araguaia.
Uma parte das histórias da guerrilha está aqui. Aqui é pequeno, eu transformei um quarto de empregada num escritório, viu? Como eu tenho muita coisa. Quer ver eu mostrar para vocês aqui? Aqui é o livro, a primeira edição. Eu tenho aqui o livro do Eumano, A Lei da Selva. A primeira publicação sobre a guerrilha, História Imediata. Isso aqui foram os primeiros jornais que divulgaram a guerrilha. Ó. Isso aqui, menina, você imagina em 79, ó, o jornal, a Guerrilha do Araguaia. Tá vendo? Oswaldão, documento da história. Aqui tem o jornal, a foto que foi tirada lá. Tá aqui, ó. Isso aqui era no sul do Pará, tá vendo essa foto, ó? Eu estava amarrado, sendo torturado. Tá vendo? Isso aqui foi o óbito de Biúna que me identificou. Essa é a foto de Biúna. Para muitos jovens, a história se agrava no domingo, 13 de outubro de 1968, quando a polícia surpreende cerca de 1.000 estudantes que participavam do 30º Congresso da UNE num sítio em Ibiúna, interior de São Paulo. Foram presos e fichados pelo regime militar e caem na clandestinidade. Todos nós já éramos fichados porque éramos do movimento estudantil. O risco que todos nós corríamos de ser preso, torturados e assassinados era muito grande. O movimento explode nas grandes cidades com as guerrilhas urbanas. Você vai ficando angustiado e desesperado, porque você já está sendo atacado assim para morrer qualquer hora. E eu estava tão indignado, foi a primeira vez que eu dei um tiro na polícia. O pessoal desceu ali em frente da Candelária e veio atirando de cá, o pessoal fecharam aquelas ruas todas, jogando bomba e atirando. Uma loucura total em cima da gente. E eram poucas pessoas, né? Eu atrás de uma pilastra daquela, fui lá, apanhei a arma e meti bala em cima dos caras. E aí depois eu fiquei refletindo sobre, mas isso é uma loucura total. Mas de qualquer maneira mostra como que, na medida que a repressão, né, mete o cacete, arrebenta a bomba, ela obriga a outra parte a fazer o confronto. Quer dizer, não é nós que criamos a situação de violência e luta armada, os próprios caras criam. E como aconteceu comigo, aconteceu com muitos jovens da época, né? Nós vivíamos um momento de prestígio e de crescimento da esquerda armada no mundo. Bom lembrar que teve a experiência do Cuba, Che, Vietnã, China, as experiências na África, que era um momento de ascensão da guerrilha e da luta armada. Muitos optaram por uma guerrilha urbana. Agora nós do PCdoB achávamos que não era produtivo aquilo. E eu sabendo, e a gente discutia no PCdoB, que havia a preparação da guerrilha no campo, eu me coloquei à disposição da direção do PCdoB para participar da preparação da guerrilha rural. Era um sonho nosso ver o país realmente grande, forte, não é? Um país que a grande maioria da sua população desfrutasse dos benefícios sociais que ele proporcionaria a seu povo. Era esse sonho, era essa força que nos movia. Desde 31 de março de 1964, o Brasil vive o terror e as arbitrariedades de uma ditadura militar. Do outro lado do mundo, o terror é a Revolução Cultural Chinesa. O ditador Mao Tse-tung manipula jovens e adolescentes, provocando uma onda de ataques e perseguições contra os próprios pais, professores e intelectuais. Neste momento, os guerrilheiros brasileiros fazem treinamentos na China. Nós não sabemos o que era a Revolução Cultural Proletária. Aquilo chegava com um marketing realmente notável. Para todo mundo, aquilo representava realmente assim o ápice da liberdade. O povo nas ruas, na praça. Jamais se poderia imaginar que os intelectuais estavam sendo perseguidos, empresários, estudantes, professores. Treinamos na lama, no gelo, e à noite, de dia. A comissão é formada por 12 militantes, entre eles Zezinho, Joca, André Grabois e Juca. Retornando da China, Juca, João Carlos Reis Sobrinho, vai para Porto Franco, Maranhão. Oswaldão já está em Araguatinhas, estado de Goiás, trabalhando de garimpeiro e comprando peles de animais.
O Oswaldão era um negro de quase 2 metros de altura, calçava 48, era jogador de basquete do Botafogo, lá do Rio, e era campeão de boxe, peso pesado, boxe amador, lá no Rio de Janeiro, pelo Botafogo. Apesar daquele tamanhão dele, era de uma simplicidade, de uma bondade a toda a prova. Oswaldão estudou na antiga Tchecoslováquia, serviu no CPOR e passou para a reserva como oficial do Exército Brasileiro. Virou o herói idealizado pelo partido e pelas lendas dos camponeses. Temido pelo Exército, junto com Dina, formam a dupla mais famosa da guerrilha. Enquanto isto, o médico João Carlos começa a trabalhar em Porto Franco. Em Porto Franco ele usava o nome dele, Dr. João Carlos, com placa na porta e tudo. Chegou em 67 aqui em julho, com a ajuda da população ele se estabeleceu, daí ele passou a fazer esse atendimento. Isso nessa época aqui não existia médico num raio de 100 quilômetros, né? Ele participava de todos os eventos sociais da cidade, participando de jogos de futebol. Eu mesmo tive a oportunidade de andar com ele muitas vezes em carroceria de caminhão, aqui pela cidade do Estreito, Tocantinópolis, Alto Bonito. Agora, em frente à casa do João Carlos, morava o Maurício Grabois, que tinha sido deputado federal em 1946, participado da elaboração da Constituição de 46. E aparece Elza Monerá, mas aqui em Porto Franco ela veio com o nome de Lúcia, André Grabois, né? Filho de Maurício Grabois, que foi o comandante supremo da guerrilha. Aqui Gilberto, também um dos comandantes da guerrilha. Interessante dizer que eles 4 moravam na mesma rua, que a gente não sabia e não via nunca uma ocasião que eles se comunicassem ou participassem de um evento ao mesmo tempo, né? No Natal de 67, nós viemos para o município de São João do Araguaia, para uma posse chamada Faveira. Ali então abrimos uma quitanda, e eu e o Joca, e comprávamos coisas do pessoal da região, principalmente coco, farinha e peles, e vendíamos a eles os produtos que a gente comprava nas cidades. Todo tipo de mercadoria eles tinham, até gasolina eles vendiam. E eles compravam tudo, sabe? Nós aos poucos fomos abrindo outros pontos. Um deles ficava no Bico do Papagaio. Ali estava dirigido por um companheiro chamado Agenor. Ele era o Ângelo Arroio. Com esta ação, o PCdoB demarca no Bico do Papagaio, na tríplice fronteira, o cenário de sua sonhada guerrilha rural. Aqui nessa praia aí era nós batia bola aí, ó. Os ex-guerrilheiros que era o Zé Carlos, Luiz, nós jogamos bola aí. Bem aqui é o Garapé Faveira, bem aqui, ó. Até bom aqui. É, bem aqui. Nós tá aí, ó, pé de Buriti ainda. A Mangueira tá lá também. Aqui vocês vão conhecer onde foi que os guerrilheiros moraram aqui. Eles aportaram aqui. A primeira moradia foi aqui nesse local, né? Chamado Faveira, né? E na época chegou a Dona Maria, Alice, Zé Carlos, Seu Mário, Joca. Eles eram em torno de 12. Seu Mário e o Cid, eles vinham aqui em época, período de férias. Agora Dona Maria, o Joca, Zé Carlos, Beto, Regina, esse pessoal ficava definitivo aqui. Tudo assim, de que o povo da região fazia, eles faziam também, né? Suas rocinhas, cuidavam das criações e mantinham o contato diretamente com a comunidade aqui local. Então a casa deles mesmo seria dessas mangueiras aqui. Meu pai foi um dos primeiros moradores aqui da região, né? Quando os guerrilheiros chegaram aqui para a região, chegou a ensinar eles a pescar, fazer o beiju da tapioca, caçar. Eu fui a primeira mulher a chegar na região como guerrilheira, porque havia a Elza, ela já estava, mas ela não tinha uma participação tão ativa devido à idade.
Agora, o João Carlos ia tudo muito bem, quando um dia o partido encontrou uma relação de procurados. Entre os procurados estava ele. Então, aí ele recebeu ordem de sair dali. Foi um telegrama que ele recebeu. Eu pedindo para ele não ir, ele não me peça que eu não posso ficar. Aí no outro dia eu falei para o prefeito, fiz a casa do prefeito e contei. Aí expulsaram pedindo, gritando que queriam ele, que não era para ele ir embora. E ele ficou só em pé na porta, com os braços cruzados assim para trás. Abraçou todo mundo e saiu chorando. Pois é, essa cadeira foi ele que me deixou de recordação assim, porque ele saiu dividir os móveis com a gente. O móvel dele era assim, ele era tão humilde assim, que as coisas dele, ele não gostava nada de luxo, nem roupa, nem... Era uma fineza de pessoa. É difícil conhecer uma pessoa tão gentil, tão humana, tão, sabe, doce como o Juca, né? E esses caras transformaram o Juca num terrorista? É impossível. Juca entra de vez na clandestinidade e fica até sua morte em setembro de 1972. Em julho de 70 eu fui para o Araguaia. Eu fiz o roteiro São Paulo, Campinas, Campinas, Anápolis, Anápolis, Imperatriz. Eu só fui ter conhecimento que ia para a selva do Araguaia quando eu cheguei em Imperatriz. Então tudo para nós era uma grande descoberta, uma grande novidade. Então quando a gente entrou no Araguaia, parecia que a gente estava entrando na Revolução Prometida, pela grandiosidade daquele rio. Quando eu botei o revólver na cintura, para mim aquilo ali era uma coisa fantástica. Eu fui até o Gameleira, que era o destacamento B. Quando eu cheguei lá, junto com o Glênio, tinha apenas o Oswaldão, o Amazonas e o Bronca. Naquela época era uma região totalmente sem presença do Estado. Eu cansei de comprar em Xambioá arma, comprava 38, comprava espingarda 20, comprava munição. Era normal na mercearia de Xambioá comprar essas coisas, assim como remédio, farinha, sal, etc., que a gente armazenava no mato. E era uma região que estava sendo desbravada de várias maneiras, e a gente vivia naquele meio ali. O presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia Transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país. A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. A Transamazônica será uma vereda aberta ao nordestino para a colonização de uma região rica em vales férteis e promissoras jazidas minerais. O homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. Um instrumento a serviço do progresso de todo o Brasil. O que a gente presenciava muito era os pistoleiros, as pessoas que fugiam para o sul do Pará. Tinha todo um clima tenso. A Transamazônica se torna refúgio ideal também para as várias organizações contrárias ao governo militar. Muitas organizações chegam para aquela região, né? O pessoal do MR8, VPR, Valpamar, o pessoal da Executiva Ação Armada já estava lá. O PRT também, que tinha gente com aquelas bandas do Maranhão. Eu fui o Dr. Asdrubal. A minha equipe foi a que mais trucidou o cara na mata e eu não vou dizer como é que nós operávamos. Eu recebi a missão de descobrir a grande área de treinamento de guerrilha. Dr. Asdrubal e Major Curió, os militares mais atuantes na guerrilha. E foi citada pelo Marighella quando ele foi morto em São Paulo, em 1969. Então essa busca, ela se estendia inicialmente de Brasília, Goiânia até Belém, pela Belém-Brasília antiga, de barro, pioneira. E desconfiamos que era ali na área em torno de Araguaína. Eu recebi ordem para prender um elemento do Molipo, Jeová Assis Gomes. Então, com a procura dessa grande área, nós eliminamos o Molipo. Eram 28 do Molipo, 23 foram mortos.
Com a área sob suspeita na tentativa de intimidar os grupos guerrilheiros, o Exército faz treinamentos. Assistimos o Exército fazendo um treinamento de guerrilha. Tropas transportadas das mais diversas regiões do país participaram das grandes manobras conjuntas das Forças Armadas na região Tocantins-Araguaia. Objetivou testar a eficiência no combate anti-guerrilha. Desenrolou-se numa área que pode ser tida como portão de entrada da Transamazônica. Chegam ao quartel-general em Imperatriz as informações sobre os combates. Aviões da FAB empregando bombas de alto teor explosivo. Bombas napalm, depois do Vietnã, são usadas também no Araguaia. Na cidade de Marabá, agora prestes a ser definitivamente liberada. O maior exercício do gênero já realizado no país e que atendeu plenamente suas finalidades. E assistimos também à prisão de muitos companheiros no Maranhão, do MR8, da AP e de outros. Mesmo com a perseguição do Exército, o Comando Guerrilheiro traz a maioria dos jovens para a região entre o final de 1970 e início de 71. Era uma situação complexa para você fazer esse deslocamento, era quase 2 meses que demorava para deslocar 2, 3 companheiros, porque tinha que ser um sigilo absoluto. Todo mundo que tinha problema com a clandestinidade estava procurando abrigo por lá. Eu, por exemplo, conhecia vários companheiros do meu destacamento do movimento estudantil. Era só jovem, ligado ao movimento estudantil, uma grande parte que caiu em Ibiúna, inclusive eu, né? Nós éramos jovens. O pessoal da direção, o mais novo era o Carlos Daniel, o resto tudo pessoas mais de 50 anos. Então isso é um problema da esquerda também, que formou um fosso de 2 gerações e no meio não tinha nada. O nordestino que migrou para a Amazônia foi selecionado pelo INCRA. Aprovado para a colonização da Transamazônica, ele sabe que receberá casa, 2 hectares de terra roçada e mais 5 salários mínimos nos 5 meses iniciais da ocupação. Pode plantar e criar gado. Beneficiando 25% da área, obterá o título definitivo de posse. Dão-lhe também mantimentos e material agrícola. Os camponeses são enganados e roubados pelos latifundiários com a ajuda dos funcionários do INCRA e seguem alheios aos perigos da guerrilha. E minha mãe, que ela perguntava muito para eles por que eles eram umas pessoas sabidas, pessoas estudadas, né? E o fazer o quê? Morar no mato, né? No lugar daqueles, sair largar os pais deles, que tinha muito jovem, né? Família deles, e ir para o interior. Eles diziam que não, que estava cansado da vida da capital, e escolheram lá. Aí eles iam passear e gostavam, e lá eles ficavam. Como meio de cooptar os camponeses, os guerrilheiros, inicialmente conhecidos como os paulistas, criam laços assistencialistas e familiares. Dina, como parteira, vira madrinha de várias crianças da região. Realmente, era de dentro da nossa casa, a Dina, a Aura, tudo gostava de nós. Inclusive, ela era uma médica muito boa. Pegava menino, fazia parto, fazia tudo. A Aura era uma ótima professora, lá na Boa Vista. Ótima professora. Todo pai de família gostava dela, que ela ensinava os filhos deles lá com a maior delicadeza. Logo que eles chegaram lá, eles arrumaram uma escola que lá não tinha. Quando eu cheguei na região, eu fui levada para lá, e eu sabia disso, era para fazer um trabalho na área que eu me formei. Eu sou formada em obstetrícia, que dá uma noção de enfermagem, então daria para o gasto, né? Entre as promessas e a realidade vivem os guerrilheiros. E aí foi deixado muito claro assim, nas discussões que a gente ia desencadear um processo, mas que o partido ia dar todas as condições para a gente se adaptar, fazer treinamento, se qualificar. Chegando à região, os jovens se deparam com outra realidade. Só que quando a gente chegou lá, não tinha povo, não tinha cidade, não tinha porra nenhuma, não tinha nada.
Então eu realmente me senti sacaneada, mas tudo bem. Quando o Lúcio veio, que eu pude conversar com ele e tudo mais, ele disse que eu tinha que entregar o meu dinheiro e os meus documentos para o partido. O dia que começou, sabe quais armas que tinha lá, Zezinho? Um rifle 22, uma cartucheira calibre 16 e um rifle 44, que estava com o comandante que é o Nelito. Essas as armas que tinham lá, o resto era revólver. Tínhamos bastante fuzis e deixou enterrado no lugar onde tinha salgema. Quando chegou lá, não deu mais. Quando o Ari, que era do destacamento A, fazia uma das adaptações de cartucheira em semiautomática. Qual era a nossa ideia? Era que a guerrilha ia se preparar por mais algum tempo e ela faria ações militares fora do sul do Pará para obter essas armas. Era outra que na hora do confronto se buscava armas da própria repressão, no caso de confronto, que a guerrilha pudesse ser vitoriosa. Não tinha treinamento militar, porque se tivesse, ele treinava muitas vezes lá com a gente, não sabia tanto quanto a gente. Isso até outros companheiros que estão vivos aí podem confirmar. Eu não conseguiria viver um dia dentro da mata. Por 2 ou 3 vezes só eu fiz exercício de tiro, e mesmo assim, 2 balas só, 2 tiros, quer dizer, isso não prepara ninguém. Eu me lembro que os militares lá comigo me davam um revólver, né? E um revólver desse que você puxa aqui, o gatilho, né? E eu tentando puxar, eu vi os comentários. E guerrilha, ele não sabe fazer nada, ele não sabe nem armar uma arma, né? Gozando comigo, né? Porque é verdade mesmo. Então eu estava despreparado, né? Então eu posso falar disso, do Joca que teve na China. Não tinha treinamento para nos transmitir. Então tiveram lá sim, mas não é esse treinamento que as pessoas falam. Pode ter tido alguns cursos, algum seminário, algumas informações, entendeu? Como é que não houve treinamento? Se nós, Danilo não, ainda não existiu o golpe militar, nós estávamos aqui no Biscoito Duro, fazendo treinamento. Em pleno governo democrático de João Goulart, o PCdoB já treinava para a guerrilha. Acuados, a guerrilha muda de local e se adentra para a mata. A luta, na realidade, ia ser desenvolvida no Maranhão e em Goiás. Araguaína, Porto Franco, Araguatins, Imperatriz, que era o raio de atuação da gente. E o sul do Pará era o refúgio. Nós tínhamos comprado as fazendas, estava desenvolvendo o trabalho, houve problemas lá, um conflito da AP. Então, como era próximo, queimou o local e houve ordem para recuar. E recuaram para onde? Onde ia ser a retaguarda. O exército monta a Operação Mesopotâmia, realizada em agosto de 1971 em Goiás e Maranhão. Eliminam 50 suspeitos. Então, em 71, eles começaram a colocar cartazes com a fotografia de companheiros nossos. Aí eles foram se afastando, né, para a mata, aqui para a região de São Domingo, do Araguaia. Aí aqui eles abandonaram. Aí deixou meu pai, que era um vizinho mais próximo, né, tomando conta da casa, do comércio deles. Quando o cerco do exército começam também as deserções. O Gilberto, quando disse assim, vocês aqui estão no treinamento de guerrilha, a Tereza chegou e disse, olha, eu não sabia que vinha para a guerrilha e aqui eu não vou ficar. A Tereza disse logo, no primeiro momento. Ela disse imediatamente, aqui eu não vou ficar. Eu não estou preparada para isso. Então, aí surgiu um problema, né, desde o início. Então, quando surge a gravidez, aí eu proponho, vamos tirar a Tereza, mas o partido resolveu não tirar a Tereza. E aí foi um inferno para mim. E então foi proposto o aborto, esse foi dito para a Tereza, né? Nessa época, eu tinha claramente a posição contra aborto. A mãe nem imaginar, né? Então, isso aí foi uma coisa inegociável. Não entrou nem em discussão. Aí decidimos sair, caminhamos bastante. No meio do caminho, eu quis desistir.
quis desistir, mas a Tereza estava forte. Na verdade, eu não teria saído, mesmo sabendo que tendo a visão crítica sobre aquilo, né? Eu não teria saído, eu ficaria até a morte lá. Eu falei, Gabões, eu não tenho condições de enfrentar isso sem treinamento, sem nada. E acho que os companheiros aí também não têm essas condições, não. Você continua desenvolvendo o trabalho, quando chegar na época, se você não tiver condições, nós te liberamos. E ele me pediu o seguinte, olha, que você não se manifeste com nenhum outro companheiro nessa situação. Aí eu fiquei meio assim. Mas quando os outros companheiros tomavam a situação, foi um espanto também. Eu me lembro que o Valdir virou assim, pois é, então eu me meti num buraco sem fundura que não tem saída. Deu uma coisa no nariz, aí eu dei um espirro e nesse espirro saiu uma lombriga. Aí a Sônia me deu 10 cápsulas de um vermífugo. Aí o negócio deu um revertério, aí eu tive que fazer um abortamento. O que a gente não sabia é que eu estava com brucelose. Com o aborto retido, porque a Sônia não conseguiu fazer a curetagem, eu ouvi a Sônia falando, eu não sou capaz de cuidar desta companheira. Eu lavo as minhas mãos. Ela tem que sair daqui. Eu tinha imaginado todas as maneiras de sair dali, menos pela mão deles, né? Subiram no ônibus a Elza e eu, e daí ela marcou consulta no médico, expliquei para o médico, eu queria que o senhor me desse alta, comprei a passagem, fui até a pensão, deixei um recado para a Elza Monerá, dizendo, olha, estou na casa dos meus pais e estou saindo. Era claro que ninguém podia sair de lá. Isso era claro, não tinha uma norma escrita, mas era claro. Passou um tempo, a Elza ligou para mim. Nós precisamos organizar o seu retorno, a sua volta. Aí eu falei, eu não vou voltar. E ela ficou séria, né? E diz, olha, não é você que decide isso. Regina não volta para o Araguaia. É presa em São Paulo em 1974. O negócio era o seguinte, ou você fechava com eles, ou você era inimigo. Não tem uma posição assim bom, não é bem assim, vamos ver outra possibilidade, vamos, né? Não, o negócio é radicalismo mesmo. O Partido Comunista do Brasil fazia 50 anos de fundação. Então eu e o João Amazonas saímos. Elza Monerá e João Amazonas saem do Araguaia em fevereiro de 1972. Logo, Pedro Albuquerque já está de volta à Fortaleza. Até que apareceu o Pedro Albuquerque. Mas chega um momento, meu amigo, da sobrevivência, e eu fiz aqui um exame para Nestlé e outro para um laboratório aqui, não sei se era o Rocha, acho que era o Rocha. Aí tinha documentos, pai, documentos. Eu estava tão louco para ter esse trabalho, eu digo, rapaz, Aida, vê se tem condições lá de tirar assim na carteira de identidade. Quando chegou lá, em pouco tempo, chega um policial e diz, Pedro, você foi reconhecido, você está preso. Aí eu me apresentei ao delegado, o delegado disse assim, mas Pedro, como é que você vem para cá, rapaz? Ser procurado. Pedro é preso e torturado no início de março de 1972. Foi o primeiro que frutificou. Com ele, a guerrilha foi descoberta. 10 dias após a prisão de Pedro, chega à base de Faveira 7 agentes na Operação Peixe 1. Quando eles chegaram, eles não se identificaram como militar, não. Eles disseram que eram pessoas amigos dos guerrilheiros, parentes, né? Eles vieram se identificar mesmo depois de toda a pesquisa que eles fizeram, tipo assim, um trabalho secreto, né? E com os 8 dias eles se despediram, aí me trouxeram preso. Aí eu fiquei aqui no tiro de guerra. Sr. Eduardo Rodrigues é o primeiro camponês preso. 11 de abril, 15 agentes trazem de volta Pedro Albuquerque sobre forte tortura ao local da guerrilha. É a Operação Cigana. Então Pedro Albuquerque foi tranquilo, solto, livre. Se ele quisesse ter fugido, teria fugido. Pedro Albuquerque não foi torturado. Metemos um capuz no Pedro Albuquerque, o general Bandeira fez as perguntas e eu gravando.
Pedro Albuquerque estava inteiro, não levou nem uma paulada. Ele falou tudo o que quis, por livre e espontânea vontade. Chama o Pedro Albuquerque, traz ele aqui para ele falar na minha frente se ele levou alguma porrada. Se ele torturou, né? Ele estava lá em Xambioá, me levaram para a prisão em Xambioá, lá para a delegacia, e eu despido, mandaram eu sentar numa corrente de ferro, né? Ex-coronel Lício, me lembro demais dele, numa corrente de ferro, aplicaram choques, e eu como gritava, e a delegacia era pequena, eles pegavam a minha cueca e botavam na minha boca, para as pessoas não ouvirem o meu grito. Aí nós fomos direto na área, fomos até o grupo onde o Pedro Albuquerque tinha estado. 12 de abril de 1972. 24 militares cercam o destacamento A, na localidade de Chega com Jeito. O comandante Velho Mário, Maurício Grabois e seus comandados escapam minutos antes. Essa data torna-se marco oficial do início dos combates na guerrilha. E aí à noite eu vejo um barulho. Era o Antônio chegando e dizendo, começou a GP, começou a GP. Aí o Nelito me chamou e falou, Danilo, você tem que decidir agora, se você vai com a gente ou não. Nilo foi o único homem a receber autorização para sair da área do conflito. Cheguei à conclusão seguinte, não tínhamos nenhuma chance. Ali eu olhava para os companheiros e tinha certeza que cada companheiro daquele ia morrer. Aí virei para o Nelito e falei, não, Nelito, eu vou partir. Umas 10h30 da noite naquele breu, o Chitone errou o caminho. Nós saímos num lugar assim, tinha uma abertura maior, era em cima da Transamazônica, teve um holofote desse tamanho assim, bah, em cima da gente. Uma companhia mais ou menos, 150 ou 200 homens ali, tudo armado, metralhadora assim no mato. Eles pegam e mandam me revistar os soldados, saber se eu era camponês ou não. Aí o cara examina, olha, mas a gente já tinha ficado meio rude, né? Meio por crescer já 3 dias, tal, a pele, aquele cheiro de mato, né? tal. O cara virou lá, não, é camponês. Aí liberaram. Meu cérebro era um computador de última geração, porque eu tinha que arrumar muitas soluções num tempo exíguo. Sabe qual a decisão que eu tomei? Eu voltei onde os caras tinham me revistado, eles estavam todos lá. Sentei, tá? Pedi água, pedi café. Aí só, quem é esse cara? Não, esse aí é um camponês que vai para não sei aonde. Que quando a outra guarda estava chegando para trocar de guarda, eu cheguei para pedir água. Entendeu? Eu queria que as pessoas me vissem. Para não levantar suspeita. E deu certo. Mas quando eu cheguei lá nessa segunda barreira, tinha um barulho, gritos. Aí eu me aproximei assim. E olhei, tinha um buraco lá, assim, grande, cheio de camponês lá, e choque elétrico no pessoal. Nilo fica 3 dias entre os militares. Sentei lá, já estava a entardecer, começa a ver os helicópteros, aquele monte de helicóptero. Aí de repente eu vejo um jipão do exército, toda velocidade na Transamazônica. Os caras param ali, saltam aqui, uns 10, 15 soldados, aquele jipão, pergunta um guri, aponta assim para mim. Eu falei, em cima de mim. Nilo ficou preso e sendo torturado durante 1 ano e meio. Eu vi quando o oficial falou assim, não mate, não mate, não mate, não mate. Mas os caras chegaram dando porrada, me furaram de baioneta aqui, arrebentaram aqui, quebraram aqui uns 8 dentes, um maxilar quebrou, isso aqui arrebentou, sangueira para todo lado, furando, me acertaram a baioneta no pé, outro furo aqui que jorrava sangue, aquele desespero, e o cara não mate, não mate, eles iam me matar ali. Eles, ali naquele momento, os oficiais, precisavam de mim para informação, porque eram um dos primeiros presos, mas a tropa não tinha essa visão, entendeu? O negócio era liquidar. No outro dia, eles me jogaram dentro de uma viatura. E aí aquela viatura, quando atolava, eles me jogaram lá para baixo e botaram a minha cabeça na roda. Sabe quando a roda fica agarrada? Tchá! E aquilo pegou assim do lado da cabeça, arrancou o couro cabeludo, arrebentou a orelha, arrebentou tudo isso aqui. Era de uma brutalidade tal que qualquer momento eu podia morrer. Vocês me arrastaram 5 quilômetros na Transamazônica. Aí o que eles fizeram? Me amarraram nessa viatura e me arrasteiram uns 5 quilômetros para a Transamazônica, assim. Não sobrou nada daqui para baixo. Todo escalavrado, sangrando. E eu tirava o rosto assim. Aí quando me deixaram lá, estava podre, né?
O corpo todo em carne viva, todo furado, sangrando, baioneta, cortado. Eu tive que fazer cirurgia de ânus, testículo e pênis. O ânus, em função de bastão com choque elétrico, e fica naquela carne esponjosa, então teve que cortar e tal. No testículo a mesma coisa, porque aquelas porradas arrebentavam e saía para fora e depois aquilo cicatriza, fica aquela carne esponjosa, teve que cortar. Tive esmagamento renal, então eu tenho micro... Aí eles dizem que a gente dava até choque. Onde? Não tinha nem luz elétrica, pô. Não tinha nada. Porque logo naquela pancadaria, eu sofri um politraumatismo craniano. Só fui saber disso muitos e muitos anos depois. Teve sessão de tortura que eu desmaiei 8 vezes. Aqui com Fleury, em Brasília. Ainda em 15 de abril. Na travessia do rio Araguaia, logo que chegamos do outro lado, entramos no ônibus e apareceram 2 soldadinhos e tiraram do ônibus o irmão do Antônio Carlos. Eu então segui viagem junto com uma moça que eu ia levando. De repente olhei lá para frente e vi uma mancha escura, que eu nunca tinha visto aquilo na Transamazônica. Quando se aproximou mais, eu vi que era uma tropa do exército. Aí eu me sentei. Elza Monerá escapa e encontra João Amazonas em Anápolis e saem da área da guerrilha para sempre. Ela escapou e, com o dinheiro do bolso, pegou um táxi e se mandou. Foi ela, inclusive, que avisou João. E o João recuou. Voltou para São Paulo. E aí o movimento tomou seu rumo próprio. A gente recebeu um aviso do destacamento A, que a repressão estava perseguindo, estava tentando localizar a guerrilha. E aí fui levar uma mensagem para o destacamento C. Foi na ida para o destacamento C, que já tinha sido atacado, que eu fui preso. Geraldo José Genuíno Neto ficou preso por 5 anos. O grupo de pistoleiros me prendeu. Como estava prendendo todo mundo, eu fui preso como camponês. Eu fiquei lá 2 dias preso como lavrador, e ninguém sabia meu nome. Eles me amarraram uma corda com as mãos para frente e eu corri. Aí eles atiraram e disse, pode matar. Então isso aí, normalmente o camponês não fala isso, é só na pista. A segunda, no meu saco branco, numa proteção do saco, um bilhete que eu levava para o destacamento C. Mas quando eu abri o papel, era a mensagem do Oswaldão para o Antônio da Dina. E um terceiro fato é que quando eu fui levado para a barraca, o cachorro dos companheiros me reconheceu. Bem, o lance da tortura já começou no ato da prisão com os pistoleiros e o sargento Marra, que era o responsável por essa equipe de captura. Pancada no corpo, afogamento com lata de água, ficar em pé em latas de salsicha, queimadura nas pernas. Eu fui torturado na praça lá, todo mundo via, não era clandestino. Eu fiquei uma noite na cadeia de Xambioá. Aí eu fui de Xambioá preso num caminhão do Exército para Araguaína. Fiquei uma noite no quartel da PM, numa cela, amarrado numa corrente, porque como eu tinha tentado fugir, né, tinha uma corrente nos pés. Então eu disse para ele, ou você fala, ou vai morrer. Como qualquer pessoa diria. Claro que eu não ia matar o Zé Genuíno. Começo da guerra, nós não sabíamos nada sobre ele. A selva é diferente da cidade. A cidade você tem a rua, o endereço, o bairro. Na selva, eles torturavam e diziam, olha, não adianta, porque nem que eu queira eu sei mais onde o pessoal está. Eu mandei essa informação junto com o Zé Genuíno para Brasília e aí começou o pessoal a ver que a coisa não era uma brincadeira de meia dúzia de bandidos. Eram muitos bandidos. Ainda 18 de abril, Miguel chega ao Araguaia. Aí foi o grande drama, porque quando nós entramos praticamente em Xambioá, o exército estava lá dentro. O Bergson Gurjão Rangel, que era o Jorge, o codinome Jorge, né? Foi ele que nos levou e imediatamente já foi chegando e dizendo, vamos rapidamente que o exército, os homens estão na área e nós temos que entrar agora. E isso era mais ou menos às 4 horas da tarde, por aí, quando nós atravessamos o rio e adentramos, Xambioá dentro, fomos para a área da guerrilha realmente. E aí eles começaram a matar o nosso pessoal, mataram o Cabo Rosa, Adílio Cruz Rosa. Dia 8 de maio de 1972. O Cabo Rosa é morto por Oswaldão. É a primeira baixa na guerrilha. E o general em Brasília desesperado.
comentando, pô, só morre gente nossa. A guerrilha só foi, vamos dizer assim, conhecida pelos militares contra a guerrilha quando teve o choque que morreu o Beco. Dia 4 de junho morre o primeiro guerrilheiro, Bergson Farias. Seus restos mortais são identificados no ano de 2008. Na mochila do Beco se encontraram o manifesto Forças Guerrilheiras do Araguaia e o documento de organização da guerrilha. Em todos os manifestos, documentos e cartas direcionados ao povo, omitiu-se a existência do partido político. Jorge foi morto aí, quando nós fomos surpreendidos pelo destacamento do Exército que nos emboscou. E eu escapei até por conta de um graveto que entrou na minha bota e eu me abaixei para poder tirar, que estava me incomodando no calcanhar. Eu me abaixei e tirei o graveto. E o tiroteio começou. Joguei o matulão que eu carregava nas costas no mato e saí correndo. Entendeu? E me perdi pelo mato. Passei uns 3 ou 4 dias perdido na mata. Mas sempre seguindo o curso do riacho. Aí realmente, quando eu vi de longe fumaça, sabia que tinha que chegar a algum lugar. E notei realmente que era uma palhoça de um caboclo. Então eu entrei, fui chegando e ele me viu, eu cumprimentei ele, dei bom dia e tal, disse, rapaz, eu estou com muita fome, estou precisando de comer alguma coisa, você tem alguma coisa? Ah, pois não, tá. Ele trouxe um prato de leite, entendeu? De coco com farinha. E eu peguei aquilo e fui comer, né? Mas não notei que tinha uma patrulha do Exército bem próxima. Ele só fez me entregar, saiu assim e chamou a patrulha. Eu, quando dei por conta, uma patrulha estava em cima, o prato tinha voado e o cara encostou um pau na minha testa. Pá! Miguel foi preso 52 dias após chegar e ficou preso por 1 ano e meio. E felizmente, quando ele apertou o gatilho travou. E ele disse, rapaz, você é um cara de sorte. E aí começou Eu tive uma recepção realmente à altura, né? Que o pequeno escalão me recepcionou, entendeu? E porrada para tudo quanto foi lá. E para me conseguir falar não foi fácil. Eu acho que eu não tenho o que reclamar, nem achar ruim. Pau é pau e é isso mesmo. E eu estava lá para isso mesmo. 9 de junho. Lúcia é a primeira mulher presa. Tiraram minha roupa de mais de 40 oficiais ali no acampamento de Xambioá. Eu era jogada de um lado para outro, até perder os sentidos. Eles me chutavam, eu saía sangue, toda suja. Eles me pegaram, me jogaram no rio, tentaram me afogar. 16 de junho morre Maria Lúcia Petit, o primeiro corpo identificado. Foi encontrada envolta em um paraquedas militar. Foi exumada em Xambioá no ano de 1991. E só identificado em 1996, 16 de agosto. O acidente que ocorreu comigo, ele ocorreu por aqui assim. Um achou a granada e levou para um do outro, que estava trabalhando com ele, né? Chegou, entregou para ele, ele disse que era uma máquina de tirar foto. Aí eu desarmei a granada sem saber, e ela explodiu na minha mão, né? Na mão esquerda. O que estava em pé já caiu morto. E o outro ficou todo quebrado lá. Todo, isso aqui a gente chegava no intestino dele. Isso aqui tudo é sinal, de estilhaço, por aqui. Essa perna quebrou, isso aqui, por aqui, sinais, o corpo todo aqui. Isso foi sinais da granada, né? Falaram que a granada realmente era do Exército, né? Nunca indenizaram nada. Eu era companheira de André Grabois, que era o comandante. Eu fiquei grávida e fui para São Paulo. Alice, grávida, é a única mulher a receber autorização para sair da área. Seu filho é filho de André Grabois e neto do comandante Velho Mário, Maurício Grabois. Acabei sendo presa, inclusive fui muito torturada pelo Major Brilhante Ustra. Depois eu fui transferida para Brasília, o pelotão de investigações criminais, onde eu vinha ter meu filho no Hospital da Guarnição de Brasília. A Operação Papagaio, de setembro a outubro de 72, desloca mais de 3.000 homens na área. 24 de setembro, o jornal Estadão publica Xambioá em guerrilha. Naquela época, ninguém sabia da guerrilha. O jornal Estado de São Paulo mandou 2 repórteres fazer uma reportagem sobre a Transamazônica e eles encontraram a guerrilha. Eles publicaram uma matéria de 1/4 de página sobre a guerrilha e o jornal foi apreendido. Juca, o Dr. João Carlos, é morto em 29 de setembro
de 1972. Então levou o corpo para expor em praça pública em Tocantinópolis. E aí o povo foi chamado para ver o que as Forças Armadas faziam com os terroristas. Aí retiraram o corpo do João Carlos de lá, porque eles não iam enterrar lá naquela região, que em pouco tempo ele ia virar santo, né? Mas a semente do assistencialismo guerrilheiro germina até hoje entre os camponeses. Eu tenho hora que eu fico pensando assim, não sei o que vou falar, porque inclusive eu sou um analfabeto, mal assino meu nome, mas eu fico pensando que o nosso país perdeu muito com aqueles homens, porque os homens serviu muito a região nossa. Estou falando, os homens serviram muito. O Mori, o Zequinha e o Flávio aqui, nós gostava deles aqui, assim, as pessoas que a gente gostava, não sabia, eles não diziam de onde era, não dizia de onde veio. Eu sei que eles puseram uma farmácia aí, tratavam, naquele tempo aqui era um mosquito demais, fazia curuba nas pernas, e eles tratavam de tudo. Muitos eles cobravam um dinheirinho e outros eles nem cobravam. Meu irmão mesmo, eles tratou de graça. Não procurou nada. Eu disse, mas não dá de onde ver esse povo tão bom desse jeito. Esse povo dá remédio pro povo. Tem compadre deles aqui, tudo eram umas pessoas que todo mundo gostava deles. E daí quando foi desaparecendo, foram saindo. Mas o exército chega sem piedade, arrasando a vida dos camponeses, que padecem com a sua inocência. O exército quando chegou ele dizia que era para não dar de comer esse povo, nem dar apoio, que eles eram terroristas, que eles queriam acabar com tudo. Que ninguém não podia sair daqui nem de uma casa para outra, que era tiroteiro para todo lado. E aí, como é que a gente ia fazer? Não tinha quem pudesse. Neste lugar que ficou assombroso, era um lugar assombrado que ninguém podia andar. Aqui todo mundo chorava, todo mundo fazendo buraco dentro de casa para se esconder, porque não tinha jeito para viver. Era helicóptero para todo lado, arrancando parede de casa, voando tudo. E nós aqui, todo mundo assombrado, quando viu o helicóptero baixar, a gente já sabia que era uma turma que vinha e os outros já estavam debaixo esperando. E o tanto de gente que mataram. Aquilo me doía na consciência. Eles não matavam só os que estavam lá na mata, não. Eles matavam também daqui da rua. Os que saíam assim que eles prendiam, eles mataram, foi muito. Não só daqui, mas de todas essas cidades desapareceu muitas das pessoas conhecidas da gente. E não voltaram mais, eu sei que mais ou menos mataram, né? Pegaram ele aqui no dia 10 de outubro, e aí passou 3 meses sem eu nunca ver ele. Para lá sofrendo, para lá ficou louco, ficou cego. Foi a maior luta para quando ele chegou aqui para a gente conseguir a vida dele, menos mais um dia. Sofreu, apanhou, adoeceu. Ele me perguntou até assim, tão ruim ele estava, ele perguntou assim, disse, hein, minha filha, lá tu tem apanhado demais, não tem? Eu digo, não. Só se visse como foi na morte dele. Aqui os vizinhos tudo viram isso. Foi coberta mesmo, molhada de sangue. Da arrebentação, aí acho que pipocou de tanta coisa que ficou, né, dentro dele. Aí pipocou aquelas, aí acabou com ele. Teve jeito não, jeito foi morrer. Assim como José Alves, muitos camponeses torturados foram entregues às suas famílias, morrendo em seguida e contabilizado como mortes naturais. Até a hora que expirou. A Operação Papagaio, embora com 3.000 homens, só eliminam 7 comunistas. As tropas batem em retirada. Os guerrilheiros se gabam da vitória. Não sabem que era apenas uma estratégia de guerra. Criam um momento conhecido como a Falsa Trégua, que dura de novembro de 72 a setembro de 1973. Muitos recrutas, sem condições psicológicas de combate, forjam acidentes. Nunca receberam nem foram reconhecidos por participar como combatentes na guerrilha. Quando você entrava dentro daquele uniforme do exército, você se sentia todo poderoso. Porque todo mundo respeitava o quilombo do Oi. Parecia até um Rambo dentro do mato. Você dizia assim, não, aqui eu que mando, é eu que faço e pronto, acabou. Chegava dentro do Xambioá, eu não era. O procurador da República de Marabá falou que não ia atender mais nenhum ex-militar e nenhum civil que pertencesse à guerrilha do Araguaia. A gente entra no exército para servir a pátria. Mas ali eles estavam, como se diz ali, humilhando a gente. Nós sangrava o animal, aparava o sangue, bebia, para a gente perder o medo de sangue.
Aí na hora que nós descemos, veio o cidadão lá e disse, eu não quero ninguém aqui dizendo que é militar. E aí vocês têm que tirar essa roupa de vocês, enterrar, eu não quero saber de que tem exército aqui. Nós estamos em guerrilha aqui, acabou, a arma de vocês é essa, e jogou. E aí eu percebi de pronto, eu entrei no exército um dia desse, nem com 2 meses. Já me deparo com a situação dessa. Uma vez lá na base, eu olhei para o céu e vi o helicóptero, e ele estava com, não tem aquela rede, aquela içada, com bastante corpos lá dentro. E aquele helicóptero desceu lá atrás da enfermaria. Meu pai, quando eu ia para as operações, nunca soube para onde eu ia. Chegava lá, os pais da gente ficavam chorando lá, pai, mãe, mas não sabia para onde ia. Então tudo que tinha lá era falso. O nosso nome era falso, que nós mudava. Nós chegava lá com outro nome. Se morresse lá dentro, o seu pai e sua mãe não ia saber, porque morreu o Mundico, que é no caso eu. Quem é Mundico? Os aviões que tinham lá era outra camuflagem. Não tinha nada a ver aqueles prefixos que tinha nele. Tinha bandeira do Brasil, não tinha. Tudo era... Depois de passar por uma instrução daquela, você vira um animal. Não é isso? Você bebe até sangue humano, não é isso? Isso. Foi treinado para isso mesmo. Fomos treinados para isso. Então a gente vira um animal dentro daquilo ali. Então eu tinha vontade era de pegar até de rasgar o cara no dente e comer aquelas carnes aí, porque parece que eles colocavam um negócio na comida da gente que a gente... Tá entendendo? Conferiu os que estavam mortos e realmente os que não estavam, eles acabavam de detonar. E ali, a gente só tinha o direito de guarnecer eles, né? Não estava nem servindo a pátria. Estava dando a proteção para fazer os crimes deles. Nós não matamos ninguém, o pessoal desapareceu. Aí você viu isso, o outro viu 2. Eu vi 3 cabeças dentro de um saco, né? Aí vi a Lia que eu entreguei pro Capitão Cabral. Chegava aquelas guerrilheiras lá, né? E ficavam lá em situações precárias, não dava fazer xixi, não fazia cocô. A Aura chegou, nós tivemos com ela lá, né? Todo mundo, nós vimos ela lá, foi fazer xixi, a mulher estava algemada com aquele fio de paraquedas, um nylon, né? Eu tinha ordem o seguinte, qualquer movimento que ela fizer, você pode matar ela. Qualquer movimento que tiver dentro do mato, você mata ela primeiro, depois você atira ao redor. Foi de tarde, eles pegaram ela no helicóptero, e o helicóptero andou uns 30 minutos e voltou. Porque de helicóptero de Xambioá para Marabá era mais de 1 hora de viagem. Aí é coisa que todo mundo comentava lá dentro da base, eles mesmos. Que voava com o cara lá, disse que ia deixar em Brasília, quando chegava aí 20, 30 minutos, soltava o cara lá de cima de helicóptero. Agora, será que os caras hoje não falam mais isso? Como é que eles falaram para nós? E eles já estavam com isso aí premeditado. Tem um soldado nosso que levou o pai dele, olhando o pai dele apanhar. Levou e trouxe ele no braço junto comigo. Nós trouxemos ele arrastado e colocamos lá, ele chegou, só jogou ele lá dentro. E pai dele, que eu até falei para ele, digo, Hernando, se fosse meu pai, eu te falo mesmo. Eu sumia com ele aqui, não estava nem aí, eu já estava com um fuzil mesmo na mão. Nossa turma entrou para ser bandido dentro do exército. Não foi para ser militar, ter um nome depois, não. Nossa turma foi feita para extermínio. Não sei se o Túlio Pereira de Melo se lembra que tinha um pilotão especial da nossa turma, só que soldado só grande, o Pesag, eu sei, Pesag, pilotão de batalha anti-guerrilha. Pelotão de selva anti-guerrilha. Anti-guerrilha, eu era daquele pilotão. Eu tinha aquela faixa preta, aqui, né? E eu fui amarrado uma vez de corrente, que tá os sinais aqui, ó. Fui amarrado lá na Barra de Xambioá, de corrente, juntamente com um prisioneiro. Por quê? Porque eu levei. Porque eu dei água pro prisioneiro. Então, eu levei meu copo. Você recebeu ordem que era para dar, não era? Meu copo do cantil. Porque eles falavam que água era alimento. Isso aí ele vai sobreviver mais 3 dias com esse copo de água. Esse Vico chegou lá na base lá e disse, cadê o cabo de vocês? Pra onde eles foram? Aí, rapaz, ele saiu aí, foi pra cidade, aí ele foi comprar o cigarro. Pegou a mão dele, passou pra trás aqui, crá. E algemou eles, pessoal, é o seguinte, o que vai acontecer com ele aqui vai servir de lição para todos aqui. Pegaram o Ferreira, jogaram dentro da privada, aí desceu a corda, botou quase triscando a cabeça na merda, assim, ainda balançava ainda, pra lá e pra cá. Aí ficava varrendo a merda, pra lá e pra cá. A gente chegou de manhã para tomar café, e o cara tava da cor dessa camisa aqui, ó. Chamado o helicóptero para ele já está expulso da incorporação e vai acontecer isso aí. Quem sair daqui sem a minha ordem vai acontecer isso aí. Quando nós saímos do quartel, quem foi que veio dar pelo menos um apoio moral para nós? Dizer assim, não, vocês estão voltando para a vida civil, vamos reintegrar vocês na vida civil. Mas nunca, não teve ninguém. Assim como as memórias do povo, os locais da guerrilha ainda resistem em fragmentos do passado.
A base era aqui assim. Esse poço aqui é que se via água para todo mundo. Então, a cozinha deles era aqui assim. Era onde a gente pegava a refeição aqui. E aí tinha colocado bem para aí assim uns 3 tambores de água no meio do sol quente. Mas bem lá por aqueles pés de coco lá, era para baixo um pouquinho era o curral, onde eles colocavam nós. Eu vi lá, que antes eles tinham me mostrado uma cabeça lá, aí com uns 15 dias me mostraram essa outra lá. Já estava só o osso da cabeça. O buraco que tinha lá dentro do buraco era cobra, era sapo, era caranguejeiro, era toda coisa que tinha lá, e eles pegavam o pessoal e jogavam lá dentro do buraco. Mas eu vi muitas pessoas amarradas de cabeça para baixo e penduradas num cano, com essa travessa aqui, e o choque nele, ele rodando naquele cano ali. Quando tirava de lá, pegava e jogava dentro do tambor de água. E botava para mim deitar junto de uns que eles tinham matado aí para mata, e tinha trazido só a cabeça dele. Aí mandava eu me deitar de junto dele, eu me deitava. Ele botava a cabeça bem assim, mandava eu me deitar de junto dele. Aí ele passava e as armas em cima de mim. E bem daqui assim foi de onde fugiu o Zé Madaleno. Foi a última vez que a gente viu ele, foi nesse dia. Pegaram ele e levaram para ali. Para lá que mataram ele e fizeram o filho dele cortar a cabeça dele. Aí o filho dele pegou o facão e cortou a cabeça dele. Se viu obrigado a cortar e cortaram a cabeça dele. Aí o filho dele ficou desgostoso. E aí começou a beber cachaça até justamente o dia que eu estava com uns 4 anos que ele morreu. Eles trouxeram, me afogaram, me deram muito choque primeiramente, depois me afogaram. Aí quando foi no outro dia foi que eles botaram esse coroa de Cristo na minha cabeça. Quando o que era o senhor de doutor Carro, disse assim, não, põe aquele negócio lá que errar que ele conta. Errar que ele conta que ele sabe. O cara chegou por trás, um cara por nome Romeu, senhor de Romeu, chegou por trás e colocou na minha cabeça e apertou. Esses meninos meus veio saber depois que esse pessoal começaram a me procurar para me dar essas entrevistas. Foi que me vieram saber que eu tinha passado esses apuros. E quando eu contei isso, teve um menino que até que chorou. Mas ficou toda a vida a gente vigiando, como até hoje. Até hoje, de vez em quando, o helicóptero ainda roda aqui por cima, baixa ali na Serra das Andorinhas, baixa aqui também. Até hoje ainda está nisso aí. Então houve uma manobra de informações, denominada Operação Sucuri. Pessoal descaracterizado entrou na mata, levantamos toda a organização. Após a tentativa frustrante de combate, o exército utiliza o período da falsa trégua para executar a Operação Sucuri, um trabalho de espionagem de magnitude única no Brasil. Começa em maio de 1973 e dura 5 meses. Entra em cena o capitão Curió e mais 31 agentes. Mapeiam a área, os guerrilheiros e os camponeses. Alguns documentos da CIA de janeiro de 1973 comprovam a participação e a investigação americana da guerrilha do Araguaia. Depois do serviço de inteligência, vem a ordem de extermínio. E aí teve a ordem, entrar para valer, como eles mereceram e pediram. Abandonados pelo partido desde a fuga de João Amazonas e Elza Monerá, com poucas roupas e descalços, sem comida e com apenas 400 cruzeiros, o equivalente a uma diária de soldado, os guerrilheiros entram de novo em combate. Do outro lado, a Operação Marajoara, com mais de 300 militares à paisana, 4 helicópteros e total apoio do governo militar. No início eles queriam pegar os guerrilheiros vivos, depois eles tomaram a decisão de matar. Isso também está documentado. Mas isso é guerra, e guerra, você tem que matar alguém. Guerra sem morte é pagode. Muitos camponeses foram presos, torturados e obrigados a guiar o exército. Aquilo é um horror, não é? Uma coisa daquela a gente vê na marra como civil, preso, apanhando, judiado, viu? Foi tudo fabricado, não foi um de vontade, nenhum. Quem dava que ia pagar com vontade, que perdemos tudo que tinha. Eu digo, olha, se eu disser que vou, vocês me levam. Se eu disser que não vou, vocês me levam à força. Eu já tinha visto vocês pegando aí à força. Para lá não teve, foi nenhum que não apanhasse. Era muito, esses homens que foram presos naquele tempo, foi poucos que não foram para o mato. Quase todos foram, só aqueles que não serviram mais para andar, mas os outros tudo fizeram dele guia. Se ele fosse mais nós para o mato e um guerrilheiro matasse um deles, lá nós ficávamos mortos. Eles matavam na mesma hora nós, que o culpado era nós. Não tinha perdão, nós morríamos sem dó. Foram testemunhas oculares, mas suas histórias são desacreditadas pelos militares. Teve um mateiro que disse que foi da minha equipe, eu nunca vi esse cara. Vanu é esse que disse que foi da minha equipe. Ele não foi da minha equipe. A Durba não conhece?
Então ele é doido. Porque eu andei mais, ele não foi nem só uma vez nem duas, foi com quem eu mais andei. Olha, o que ele conta lá, você desmente na hora. Veja um episódio da morte do guerrilheiro André Grabois, filho do comandante Maurício Grabois, o velho Mário, como exemplo de versões destoadas. A primeira entrada que eu dei no mato foi topemos ele, o Zé Carlos, o Zé Bom, e o Alfredo e o Nunes. Quem me levou lá foi o próprio André Grabois. Eu segui a batida do André Grabois. Aí nós estávamos na barraca, quando nós escutamos tiro do outro lado da derrubada. Aí eles deram o tiro. O Adubo conheceu logo, mas os outros policiais conheceram que os tiros eram de mosquetão, da PM. E fomos de 4 pés tombando, pulando, deitando. Quando ele fez, cercaram. Estava sentado num toco com a arma na perna. Eu fui rastejando até perto dele. Quando eu me levantei, fiz barulho. Aí eu disse, quieto e mão na nuca. Ele pegou na arma. E o tiroteio, o pau comeu, acabou. Falar pro capitão Fonseca que os homens tinham agido. Aí eu falei, foi isso, mas mentindo, porque ele não deu voz de prisão não, que na hora que só fez olhar para uns aos outros e dava aquele galão. Aí eu bem no meio deles. Mas sempre foi dada a ordem de prisão para ele, sempre. Mas que eles não deram voz de prisão, não deu tempo não, eles não. Você vê, esse cara tá mentindo. O fato é que André Grabois, o comandante Zé Carlos, foi morto dia 13 de outubro de 1973. 11 dias depois, uma guerrilheira de codinome Sônia atira e acerta Dr. Asdrubal e o capitão Curió. Ela puxou a arma. Quando ela puxou a arma, eu atirei nela na perna, atirei baixo. Dei 2 tiros, um deles pegou na perna, ela caiu. A arma caiu da mão dela, eu fui em frente, atrás dos outros que estavam com ela. Quando eu voltei, quando eu me aproximei dela, que me abaixei, ela atirou em mim, né? Então me acertou 2 tiros, o capitão Curió, que estava atrás de mim, também foi atingido, e o resto da equipe atirou e matou a Sônia. Sônia morre com mais de 100 tiros encravados pelo corpo. Eu levei um tiro aqui, se encaixou atrás da espinha, então o sangue corria para minha boca e eu engolia. Por isso eu fui evacuado para Brasília, eu me recuperei, em janeiro eu voltei. Pelo simples fato de vender aos guerrilheiros, o comerciante Zé Novato é preso e torturado. Meu irmão, eu não sei contar nada disso não, eu fico sem graça quando o camarada fala na história da guerrilha. Foi um sofrimento monstro para todo mundo, uns mais, outros menos, mas tudo sofreu. Eles procuravam tanta coisa que você não sabia nem o que era que eles queriam saber e eles queriam que a gente desse definição de tudo. Aí a gente não podia falar nada que a gente não sabia e passava o pau e judiar com a gente. Amarraram eu de cabeça para baixo. Nunca me deram bancada não, mas choque deram demais. Na orelha, em qualquer canto assim, no braço, em tudo eles de corda. Me amarraram. Amarraram muito. Sei, meu patrão, que eu ainda tô meio bombom. Olha, o braço dele ficou na carne viva, inclusive quando ele chegou, que a gente carregou ele, estava tudo sangrando. O braço dele falou, não, isso ele que tinha caído na estrada, tá andando, inventaram uma mentira lá qualquer. Eu pedi a morte a Deus para me tirar daquele sofrimento. Dessa é a morte que era melhor para mim. Fiquei inutilizado. Ele gostava muito de eu, o Oswaldão. Trabalhei para ele uns 6 meses. Queimou casa com arqueiro de banana, 2 de mandioca, 100 sacos de arroz, 10 sacos de feijão, fava, milho, queimou tudo, cama. Queimou a casa com cadeira, com fogão, com tudo. Nós ficamos com as mãos na cabeça. E aí meus irmãos eram tudo pequenos, 9 irmãos pequenos. E o velho meu pai, ele enlouqueceu, né? Chegou lá, ele não conheceu as meninas. Ele pensava que a mulher dele era minha irmã. Aí ele avançava em mim, ó, me azunhava todinha, me rasgava minha roupa e eu saía me ajuntando no meio da rua. Ele passou 1 ano e 8 meses em Belém, internado. Aí tinha um soldado alto, assim, velho. Ele pegava assim, me torcia meus braços, me torturava. Tinha raiva assim, me chamava de terrorista. Eu mesmo lá na Bacaba, ele saía me arrastando dentro do mato. Me obrigava a ir pro brejo, amarrava minha boca assim. Ficava ali, chegava por detrás, me puxava assim. Saía me arrastando dentro do mato. E esse homem é doente, ele não aguenta nem trazer um litro d'água dali de uma geladeira pra cá. A pancada aqui, ó. Aqui mesmo. Pisaram por cima, sapatearam. Botaram ele dentro do buraco. Botaram ele dentro do buraco. Bateram nele.
Ele dormiu dentro do buraco, pendurado. De cabeça para baixo, amarrado pelo saco. O saco, você compreende o que é o saco? Ele urina sangue há 2 semanas, 3. O sangue vivia como quem sangrou aí um bicho aí, ó. E as terras nós não podíamos ficar porque as foram vendidas para outras pessoas, né? Aí chegaram e disseram, me complicaram, que eu tava, aquela farinha que eu estava fazendo, era para dar para Dilma Rosadão. Falaram que iam me matar porque eu estava muito complicado, que eu devia, no caso, que eu era um comunista. Dos 45 dias preso que eu passei, eu só não fui judiado 15 dias. Aí chegaram e me penduraram no pau de arara. A gente ficava assim, nessa posição aqui de coca, assim, ele amarrava uma corda aqui na gente, aqui, metia um varão assim por baixo assim, e pendurava lá. Aí eu colocava o choque nos ouvidos da gente e mandava a gente falar. Eu contei tudo que eu sabia contar, mas ele não acreditava, diziam que eu estava mentindo. Me afogaram dentro do rio do Araguaia, me derrubaram dentro d'água e pisaram com o pé no meu pescoço assim. Quando eu estava acabando de morrer, me tiraram para fora. Me afogaram dentro de camburão lá dentro da base. Eles botavam um pau por cima e ficavam. Quando eu estava acabando de morrer, eles tiravam. Quando eu estava acabando mesmo de... Isso aqui eu nunca fiquei bom, isso aqui ainda é drumente. Isso aqui é drumente toda a vida. Eles pegaram uma banana verde e botaram na minha boca para me segurar, o dente era bom, botaram para me segurar aquela banana com os dentes. Aí eu segurei a banana e eles colocaram o aparelho outra vez aqui no meu ouvido. Aí deram o choque no eu, e quando eu acordei, a banana tinha cortado a banana com os dentes e tinha entrado na língua, como está aqui a língua, como você viu, o cicatriz na língua. Saiu lá o sangue do pé dos dentes, tudo, e aí os dentes foi quebrando tudo, quebrando até quando acabou. Eu só não peguei choque, só no pinto, mas no umbigo, no peito, nas costelas. Ô meu amigo, Ave Maria, pros ouvidos, pro beijo, por todo canto eu peguei choque elétrico. Ele botava foi para matar, não matou porque Deus foi um bom pai, ele é um bom pai nosso. Esses camponeses são os mentirosos, estão atrás de grana. Mas não me arrependo de jeito nenhum. Eles eram meus amigos, amigos do peito. Eu amava mesmo, como parente meu mesmo. Eu sinto uma dor no coração, não gosto nem de falar neles. Eu acho esse povo duplamente sacaneado, porque acreditou no guerrilheiro, achou que era um povo que estava ali para ajudar, para servir, simpático, todo mundo era bom moço. De repente, vem o exército aí, todo esse povo foi trucidado, né? Os coitadinhos, o que eles fizeram? Foi só confiar. Eu vejo esse povo sem ter para onde se virar. Como conseguir ter uma vida digna, ser respeitado, ter direitos. Eles não têm direito. Não têm direito, são só massa de manobra. Até a ideia dos guerrilheiros não era usar o povo como massa de manobra. Eles queriam conscientizar, tererê, essa coisa toda, né? Mas, de verdade, o que a gente estava fazendo era isso, né? Eu estava acenando com uma assistência médica para ganhar confiança, para na hora do bota para capar ele estar do meu lado. Então eles estavam sendo usados. Em um período chuvoso intenso que começa no final de 1973, os cartuchos de papelão incham e já não disparam nem contra a caça ou mesmo contra o inimigo. O pesadelo persegue os frágeis e famintos guerrilheiros. Mas depois não tinha arma não, podia pegar até de tapa, até a mão, que as armas não prestavam. Tinha deles que ainda andava com elas só para andar. Vamos pegar ele na mão. Cheguei perto da barraca, eles conversando, aí eu tenho 3 presos bandidos. Ô, não mata nós não, pô, bota a mão para riba. Botaram a mão para riba. A roça de mandioca eles mandavam nós arrancar como nós arranquemos. As novas cortar e as farinheiras arrancar. O mamão era para cortar, banana para cortar. A nova tática do exército é destruir as plantações da região. Era para não deixar mantimento para eles, para os guerrilheiros. Aí corria para aqui, para lá, e nas casas que tinha vestígio de alguma coisa, não faltava soldado. E aí eles ficaram doidos correndo, não podia matar nada, não tinha mais nem munição para matar. Eles passaram maus tempos, morreram, mas foi de fome. Um vaqueiro meu foi atrás de um gado, aí deu com esse homem lá. Aí veio aqui depressa e disse: patrão, ali tem um homem cabeludo, é louro ele, mas está magro demais. Eu estou pensando que é desse terrorista. Eu digo: bora lá. Aí eu digo: ei, você está com fome? Estou com muita fome. Você quer ir comigo lá em casa comer? Eu moro bem aqui. Ele disse: vou. Ele comeu à vontade. Eu digo:
você vai comigo até São João. Ele disse, não, não vou não. Vambora, não vou judiar com você não. Peguei a mão seca, não matemos nenhum. Dá de ter pego tudinho, sem matar nenhum. Alguns guerrilheiros morrem de fome, outros, além do frio, sofrem com a leishmaniose e a malária. O fim agora é uma questão de tempo. No Natal de 1973, acontece o golpe fatal na guerrilha. Maurício Grabois, o velho Mário, é morto. Com ele, mais 4 da comissão da guerrilha. Sem lideranças, os remanescentes viram fugitivos, desesperados pela mata. Em janeiro de 1974, o comandante Ângelo Arroio foge da área de guerrilha. Recebi a incumbência de acompanhar o Arroio até São Paulo. Eu só vi quando cheguei em São Paulo e nunca mais, né? Eu pensei que só levaria ele a determinado ponto, mas quando chega lá, eu volto, né? E aí, amigo, não deu para voltar. Zezinho fica em São Paulo, troca de identidade várias vezes e nunca é preso. Fevereiro de 74, o lendário Oswaldão, o mais temido guerrilheiro, doente e fragilizado por uma malária, é morto. Quem matou o Oswaldão foi o mateiro. O Piauí viu o negão na frente dele, passou-lhe fogo e fez muito bem. Foi morto, depois foi amarrado num helicóptero e saíram sobrevoando toda essa região do Araguaia, de Marabá até lá por perto de Conceição do Araguaia, para provarem que ele estava morto, que ele não tinha o corpo fechado como o pessoal aí achava que tinha. Por fim, o exército extermina os guerrilheiros presos. Foi uma equipe quase só de oficial. E pegaram o Piauí, o Nunes, o Pedro Carritelli e o Duda. Eles sentaram com ele. Os guias ficou cá. Fica aí, nós vamos bem aqui com eles. Chegaram lá, mandei eles ficar tudo assim, eles ficaram olhando. Ficaram de costa assim, aí eles metralharam. Em outubro de 1974, a guerrilheira Valquíria é a última capturada na área. A Valquíria, eles zelaram aquela mulher, até as unhas dela eles pintaram. Quando eles prendiam o guerrilheiro, eles zelavam ele, que parece que eles iam botar ele, iam liberar ele. Faziam o cabelo dele, a roupa, eles davam roupa, davam banho nele, ajeitavam ele, tudo. Tiravam unha, ajeitavam ele, que você dizia assim, disse, esse aí eles não vão matar. Aplicavam vitamina neles, 3, 4 dias eles zelavam aquele prisioneiro, como quem estavam zelando uma pessoa deles. Mas sabe para que era? Para ele não ficar nervoso, para ele abrir o bico. Aí eles ficavam, um do lado, outro do outro, pegando tudo, toda a história deles, aí ele se abria. Que quando ele estava de 3 dias a 4 dias, a vala dele já estava cavada lá no pé de jatobá. Aí ele saiu com ele, um do lado, outro do outro, e saiu um soldado, ele nunca deu o nome dele. Ficava fogoió. Só isso, ele não fazia outra coisa, só matar gente. Com uma espingardinha que só fazia assim, a bala. Bem na nuca, o cara caía tremendo. Quando chegava lá, eu botava o defunto lá na vala, e aí jogava o calo em cima, acabava botando uma terrinha por cima, quando no outro dia disse que aquele já comia, já estava só os ossos. Assim, 25 guerrilheiros presos são assassinados pelo exército brasileiro, ferindo todos os tratados de guerra existentes. É o fim dos combates na guerrilha. Agora só resta ao exército o silêncio. Começa então a Operação Limpeza. Quase todos os corpos são desenterrados e transportados para destino desconhecido. Vou achar corpo de quê? Eu não sou coveiro. Agora, o que é que eles estavam fazendo lá? Os corpos desapareceram, tatu comeu. Agora, por que se quer saber disso? Porque meia dúzia de mulheres estão querendo saber dos filhos? Então faz o cemitério do bandido desconhecido e encerra o assunto. Esqueçam os corpos, rezam a missa e está acabado. 58 guerrilheiros mortos, só 2 identificados. Os sobreviventes da guerrilha carregavam uma espécie de culpa porque tinham sobrevivido. E muitas vezes nos debates dentro da esquerda isso aparecia, como se a sobrevivência fosse um sinal de culpa, porque era
A ideia era morrer. Eu durante a vida inteira fui chamado de traidor pelo partido. Um ano depois eles ainda disseram no Le Monde, da França, publicaram lá um artigo, dizendo que as forças guerrilheiras tinham ganho do exército. Em 1975, alguns membros do partido não admitem a derrota e divulgam a guerrilha como atuante vitoriosa. Mas em dezembro de 1976, a inteligência do exército extermina de vez a guerrilha. Na cidade de São Paulo, no bairro da Lapa, prende, entre outros, Elza Monerá. Ela fica detida por 3 anos e morre de causas naturais em 2004. Mas a ordem é exterminar. Não perdoam o ex-comandante guerrilheiro Ângelo Arroio, junto com outro líder do PCdoB, Pedro Pomar, no episódio conhecido como a Chacina da Lapa. João Amazonas, o líder supremo da guerrilha e do PCdoB, escapa da morte. Estava em visita à Albânia e à China. Falece de causas naturais no ano de 2002. A população não sabia o que a gente fazia lá, ninguém sabia. E era proibido a gente falar com a população sobre política. Eles nunca comentaram nada para nós, nunca falaram nada. E a gente conversava muito. Por que eles não avisaram a gente? Por que eles não deram assim um aviso, não deixaram alguma coisa para a gente se defender? Eu era de opinião que devia se divulgar a existência da guerrilha e devia se prestar conta ao partido e à população do Araguaia. Isso eu defendia, o PCdoB era contra. A população, em sua grande maioria simples e analfabeta, nunca foi esclarecida sobre o episódio. Mas o terror não acaba com o fim da guerrilha. Institui-se a lei do silêncio. Todos os meses ele ia fazer reunião lá em casa, lá no castelo todo, que aquele povo estava tudo debaixo de segurança dele, de ordem. E aí ele deu ordem para ninguém falar nada, que o povo para perguntar se não era... Até as crianças era para dizer que não sabia de nada. Que Curió autorizou, ordenou que todos os homens que ele dava uma cesta básica saíssem dali. E que ninguém poderia se aproximar da gente para conversar com a gente. Isso em 81. Em Brejo Grande, nós denunciamos um campo de concentração pior do que o da Alemanha nazista. Porque na Alemanha nazista tinha arame farpado. E lá não tinha arame farpado e ninguém pôde se aproximar da gente por ordem do Curió. Os camponeses remanescentes ficam até 1992 em liberdade vigiada, sendo controlados, intimidados e humilhados pelo Major Curió. Para ser honesto, eu vejo da seguinte maneira: não existe realmente essa conversa de democracia. Eu desafio alguém que me diga que Fidel Castro, Mao Tse Tung, Ho Chi Minh, entendeu? Fez revolução para entregar o poder de bandeja para alguém fazer votar. Deixo claro isso. Se nós tivéssemos por algum momento chance de vitória e tivéssemos sido vitoriosos, entendeu? A ditadura era firme. Que ninguém é louco de ficar 1, 2, 3, 4, 15, 10, 20 anos, perder 20 anos da vida, 15 lutando, sendo bombardeado, para simplesmente depois dizer, não, agora chegamos e vamos fazer eleição. Seria até ridículo. Não é? Um absurdo, é uma coisa ilógica, realmente. Estaríamos numa ditadura realmente firme e forte. Jamais democracia. Democracia de Araque, né? De conversa fiada. O partido se propôs a tomar o céu de assalto enquanto não conseguia tomar uma rua. O próprio Gabois dizia o seguinte: olha, se isso aqui está tudo errado, a responsabilidade é da direção, é do partido. Se der certo, a vitória é de todos. Nós somos derrotados. Eu nunca vi o partido fazer autocrítica. Os guerrilheiros estavam mais preparados para morrer do que para matar. Eu gostaria que hoje eles voltassem lá para eu pegar o resto. Eu lhe garanto, nenhum deles voltava vivo. Eu ia trucidá-los na mata. Dentro desse caos que está aí, eu vejo o seguinte, os fatos devem ser analisados dentro daquele contexto histórico. Aqueles jovens naquela época, eles representavam a liberdade naquele momento histórico. Olha, Zezinho, a gente não pode ter uma visão positivista da história. Infeliz da sociedade que precisa de heróis.
Não existe salvador da pátria. Nós não podemos ser juízes. Não somos juízes, Zezinho. Não, os fatos estão aí. Nós somos derrotados por nós mesmos. Nós não temos até hoje um conhecimento e um domínio da realidade brasileira. Não temos, a esquerda não tem. Eu, você, os companheiros que dirigiram uma luta lá no Araguaia, que dirigiram a luta de todos os movimentos na cidade, nós temos o direito de errar. Isso faz parte da luta. Só não erra quem não faz nada. Lutamos para melhorar, para qualificar, que fomos para lá no meio daqueles miseráveis que estavam abaixo da linha da pobreza. Nós demos uma contribuição, pequena ou grande, não importa, mas demos. Eu não me acho no direito de chegar, dizer que a história vai condenar tal ou qual pessoa. Mas não podemos ajudar a construir no escuro. Nós temos que ter luz, que a história é uma janela aberta. O que vai acontecer ou não independe das vontades dos homens. Nessa situação é que eu começo a... Durante o conflito, toda a população ficou confinada entre Marabá e Xambeuá, só saindo com permissões assinadas pelos generais. Os arquivos do exército nunca foram abertos. Os corpos não foram localizados. Nenhum militar foi punido ou condenado pelos crimes praticados, protegido pela Lei da Anistia de 1979. Através dessa mesma lei, todos os guerrilheiros sobreviventes foram indenizados pelo governo federal. E somente alguns poucos camponeses foram indenizados pelo episódio. Não há documento oficial da guerrilha. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Todo homem tem direito à liberdade de